Salve, aqui é o professor Darius da Itálica e como você vê, estou na Itália, na Sicília mais especificamente, para fazer essa aula especial para você. Ao longo dessa aula, a gente vai resumir alguns dos principais tópicos, alguns dos principais pontos culturais e linguísticos que são abordados nas primeiras unidades do nosso curso L'Italiano Essenziale. Por quê? No dia 7 de julho, nós vamos abrir as inscrições para uma nova turma do nosso curso, L'Italiano Essenziale. Então você vai poder conhecer um pouco melhor a nossa metodologia, o nosso modo de ensinar e, se assim o desejar, no dia 7 de julho se inscrever e fazer parte também da família itálica. Ao final dessa aula eu vou passar todas as informações para você. Por que escolhi esse local para essa aula? Como eu dizia, estamos na Sicília, mais especificamente em um parque arqueológico na cidade de Siracusa, uma cidade aqui na Sicília, fundada por gregos. E a Sicília ela é muito interessante para nós por vários motivos. No que diz respeito à formação do que é a Itália, a Sicília é fundamental por diversas razões. Mas uma das principais é a mistura de povos e de culturas que formaram o que é a Sicília e que da mesma forma refletem a mistura de culturas e de povos que formaram o que é a Itália como um todo, como um país. Outro aspecto que faz com que esse lugar seja muito importante é o fato de que a língua siciliana, ou dialeto siciliano, ele foi um dos elementos utilizados por Dante Alighieri para a formulação do que viria a ser a língua italiana. Então eu queria começar essa aula contando essa história bem rapidinho para você. A história da língua italiana, de uma forma super resumida, em poucos minutos, e aí vamos entrar de fato em alguns elementos práticos da língua italiana para você já começar a utilizar. Em 1300, Dante Alighieri escreveu o livro Commedia, que viria depois a ser conhecida como La Divina Commedia, por conta da importância dessa obra literária. Eu não vou me ater à história agora dessa obra, mas o que nos interessa é saber que Dante Alighieri quebrou qualquer paradigma da época, ao escrever uma obra literária não em latim, como se usava fazer, mas em uma língua nova. Mas Dante não criou essa língua do nada. Ele usou o fiorentino como base. O fiorentino era o dialeto falado na cidade de Florença. E a esse fiorentino adicionou elementos de outros idiomas importantes, de outros dialetos, de outras línguas que julgava terem um alto valor literário. Dentre elas estava, por exemplo, o siciliano, que era a língua falada na Sicília, onde já havia existido uma grande corrente literária. Dante, de certa forma, fazia parte de um movimento de vários intelectuais que buscavam encontrar uma língua que pudesse ser uma língua única para todas as pessoas da Península Itálica. Por quê? Não havia mais uma língua única. Depois da queda do Império Romano, quando só se falava o latim em todo o território da Península Itálica, justamente, houve uma grande fragmentação, por conta justamente dos diversos povos que vieram para cá, das diversas culturas que por aqui passaram e que deixaram suas línguas, seus hábitos, sua gastronomia, sua história, sua arte. Daqui vamos fazer um pulo grande no tempo e vamos para 1860, um ano antes da unificação da Itália. Em 1860, a Península Itálica era uma colcha de retalhos, era um mosaico. Havia alguns grandes reinos, havia alguns pequenos ducados, o Estado da Igreja, e em cada lugar se falava uma língua diferente e havia uma cultura diferente, um poder diferente. Só que, um ano depois, quando acontece a unificação italiana, que é um capítulo que eu não vou aprofundar agora, surge claramente a necessidade de que se falasse uma língua única. Essa língua única era baseada justamente naquela língua criada por Dante Alighieri, que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, que foi sendo ajustada, foi sendo refinada por uma série de literatos, de autores, de escritores que também tinham o mesmo desejo, criar uma língua que pudesse unificar a península toda de uma forma linguística, de uma forma cultural. E veja que interessante, assim como os italianos tiveram que aprender o italiano, porque era uma língua justamente usada apenas pelos literatos, pelas pessoas de maior instrução, era apenas uma língua de literatura, agora você também está aprendendo essa que é a língua da Itália.
Feita essa introdução, eu queria rapidamente me apresentar para quem não me conhece ainda muito bem. Eu sou Dario Zemrani, sou nascido no Brasil, mas fui criado na Itália, onde fui alfabetizado contemporaneamente em português e italiano, e sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, a USP, sócio fundador da Itálica, que é a escola pioneira no ensino de língua e cultura italianas online. E a gente gosta de ensinar o italiano dessa forma, contextualizada, sempre fazendo conexões entre a língua e a história, entre a língua e as atualidades, a sociedade, a cultura italiana de um modo geral. E quando começo a ensinar de fato o italiano, gosto sempre de partir pela história da Itália e pela história da língua italiana, porque é muito importante entender esse aspecto histórico e cultural. E quando vamos entrar de fato na parte prática, eu gosto de dizer o seguinte: o italiano é uma língua vocálica. Por quê? Por 3 grandes razões. A primeira é a seguinte: a grandíssima maioria das palavras termina em vogal. Então, diferente do português, em que temos muitas palavras que terminam em S, em R, em M, no italiano, a esmagadora maioria das palavras termina em A, E, I, O, U. Por exemplo, amor, amore, cor, colore, papel, carta, flor, fiore, jardim, giardino, luz, luce. Percebeu por esses exemplos? Acredito que tenha ficado bem clara essa questão das vogais no final. E essa questão das vogais também se faz presente no fato de que essas vogais finais do italiano não se transformam. Como assim? Veja só, em português eu tenho a palavra, por exemplo, padre. Nós escrevemos com E no final, mas acredito que no Brasil todo se leia padre, ou seja, esse E vira I, padre. Outro exemplo, mão. Esse O final vira U, mão. Um outro exemplo, fome, fome. Veja que o E vira I. Em italiano isso não acontece e na verdade não pode acontecer. E já já eu vou explicar o porquê para você. Mas basicamente, só para dar o mesmo exemplo em italiano dessas palavras, fome, em português, veja o que virou I, fome. Em italiano, fame. Eu mantenho o E e devo pronunciar esse E do jeito que ele é, um E, fame. O outro exemplo que eu tinha dado era pão, em italiano, pane. Portanto, veja que essa vogal ela tem que continuar sendo o que ela é, ela não pode ser transformada. Isso se conecta justamente com o terceiro motivo pelo qual eu digo que o italiano é uma língua vocálica, porque até mesmo os plurais, que em português são formados com a letra S, em italiano são formados com uma vogal. Na maioria das vezes a vogal é o I. Por exemplo, teatro, o plural de teatro è teatri. Questo è un anfiteatro romano. Qual è il plurale di romano? Romani. Qui vicino c'è un altro anfiteatro, quello greco. Il plurale di greco è greci. E infine abbiamo per esempio la parola albero, che in italiano è di genere maschile, che al plurale diventa alberi. Perceberam que o O virou I? Esse é o plural em italiano. Isso vale também para as palavras que no singular terminam em E. Por exemplo, noi stiamo registrando questa lezione attraverso un cellulare. Il plurale di cellulare è cellulari. Lì c'è un fiore, ma in questa zona ci sono tanti fiori. Então veja que quando a palavra termina em E no singular, no plural ela também recebe o I. E eu poderia citar também as palavras femininas que terminam em A, que aí essas no plural recebem a vogal E. Per esempio, pianta, piante. Un attimo, scusate che ho tanta sete. Dammi la bottiglia per favore, grazie. Ah, ecco, bottiglia, garrafa, no plural, bottiglie. Fa molto caldo, ragazzi. Bene, fino a qui hai imparato in modo molto breve la storia della lingua italiana, hai anche capito quali sono le 3 caratteristiche che contraddistinguono l'italiano e hai imparato anche come si forma il plurale nella lingua italiana. O que eu gosto de ensinar sempre a seguir é a forma de escrever e de pronunciar as sílabas do italiano. O que são as sílabas? Que, chi, nhé, gni, gli, lhe. Esses são alguns exemplos de sílabas. Por exemplo, chi, iche, gui e ge. Veja que os sons são iguais aos do português.
effettivamente tutti i suoni della lingua italiana esistono anche in portoghese, però sono scritti in um modo diverso. O modo de escrever os sons é diferente. O som que, por exemplo, que você consegue entender e que faz parte de várias palavras do português, por exemplo, química, em italiano existe também, como eu dizia, mas é escrito de outra forma. C-H-I, química. A mesma palavra, a mesma pronúncia, mas esse som que em italiano é escrito de forma diferente. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai sair daqui e eu vou mostrar para vocês todas as diferenças no que diz respeito ao modo de escrever essas sílabas em italiano. Ok ragazzi, siamo ancora in Sicilia, ma oggi ci troviamo a Trapani e ora vi farò vedere tutti questi gruppi sillabici che dovete imparare per poter leggere e pronunciare qualsiasi parola in italiano. Andiamo, iniziamo dalla CH, o CH, que em italiano tem o som de chi ou che. Vocês estão vendo nessa camiseta? Está escrito a occhi chiusi, ou seja, de olhos fechados. CHI, chi, CHE, che. Venite con me, proseguiamo. Aqui, lì c'è scritto Piazzetta Saturno. Questa é uma piazzetta, é uma pracinha. Esses dois Z juntos muitas vezes tem esse som forte de tz, como em pizza, e justamente piazzetta. Muito bem, vamos lá. Opa! Quando você estiver numa cidade que você não sabe muito bem o que pode visitar, você pode procurar sempre um centro informazione. Reparou que a letra C com a letra E tem esse som de che? Isso vai acontecer sempre. Letra C com E, che. C com I, chi. Vamos lá, se eu encontrar mais algum interessante eu mostro para vocês. Opa, esse vocês já sabem ler agora. Ufficio Informazioni Turistiche. Olha o CHE que a gente tinha visto, né, em occhi chiusi. Então o som é que. Ufficio Informazioni Turistiche. Legal que aqui a gente encontrou os três sons, né? O CI, chi, que eu acabei de mostrar para vocês, ufficio. O Z, tz, forte, sempre italiano, informazione, piazza. E turistiche, o CHI, CHE. Bom, aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês que na verdade está para lá. Na Sicília vocês vão encontrar em todo lugar arancine, que é um salgado, um street food típico siciliano. Arancine. Vocês já sabem que se lê ci, porque acabamos de ver lá atrás na palavra ufficio, né? Que é um escritório, um centro ali de informações. Da mesma forma, vocês estão vendo ali escrito ristorante. Vocês já conseguem pronunciar, né? Cucina siciliana. Pessoal, CI sempre ci, CE sempre c'è. Qui abbiamo la parola taglieri. Che cos'è un tagliere? Um tagliere é uma tábua, né? Então, taglieri, aqui está falando que eles servem essas tábuas de frios, de queijos. Repararam no som? Tagliere, taglieri. GLI em italiano sempre tem esse som de LH do português. Vamos ver se a gente encontra outras palavras como essa. Isso vocês vão encontrar na Itália toda e agora vocês já sabem pronunciar corretamente. Tabacchi, né? Acertaram a pronúncia? Tabacchi. O que vocês vão comprar aí? Só tabaco? Não. Tabacchi é quase uma lojinha pequenininha onde você pode comprar eventualmente uma bebida, você pode fazer uma recarga para o seu celular, você pode comprar passagens para ônibus urbanos, tá bom?
É bom saber, né? Opa, aqui a gente achou uma interessante, hein? Olha só. Arancine, de carne, e prosciutto. SCI em italiano sempre tem som de XI e SCE sempre tem som de XE. Por exemplo, justamente prosciutto, que significa presunto. Vamos ver se a gente acha mais alguma dessas nas próximas plaquinhas. E vejam que interessante, vários desses grupos silábicos vocês já viram, já conhecem de palavras que são mais frequentes. Mesmo no Brasil, por exemplo, bruschetta. Vocês estão vendo escrito ali? Bruschetta. Todo mundo já viu escrito dessa forma. E a gente sabe que a pronúncia é essa, que. Então, sempre que vocês virem um CHE, pronunciem que, assim como em bruschetta. É só seguir sempre essa mesma regra, essa mesma lógica. Se você sabe pronunciar uma palavra, você sabe pronunciar qualquer outra. Eu quero procurar agora uma que falta ainda, que é o GN, e a gente já vai entender como pronunciar GN. Ah, aqui. Foi sem querer. Essa palavra não quer dizer nada demais. É um nome, né? Um sobrenome, certamente. Está escrito tenute adragna, tá? O GN em italiano sempre é lido como se fosse um NH, tá? Tenute adragna. Então é um lugar, é uma empresa agrícola, né? Estão falando. Tenute são tipo casas no campo onde tem que fazem também produção, né, de produtos justamente agrícolas, né? E a gente achou finalmente um ghi, né? Na verdade um ghe, que é marguerita, que vocês já conhecem essa palavra certamente do português. No português já viram escrito assim também, que é o GHE. Então GHE ghe, GHI ghi, tá? Margherita, com certeza vocês já viram a palavra Lamborghini. Ok, allora facciamo un ripasso di tutti i gruppi sillabici che abbiamo imparato. Começando pelo C, CE. Qualquer palavra italiana com a letra CI ou CE se lê dessa forma. Por exemplo, città, que é cidade, centro, que é centro, e assim por diante. Se eu adiciono um H, esse som se torna chi ou que. Nós vimos tabacchi, né? Vimos turistiche, informazioni turistiche. Agora pega essa mesma lógica e aplica para o G. G-I-G, G-E-G, como em Giuliano, o nome do meu irmão, Giuliano, Giorgio, Giovane, etc. Agora, se tem o H, se torna Ghi ou Ghe, como vimos em Margherita, Lamborghini e assim por diante. Vimos a letra Z, que tem sempre esse som mais forte do que no português, então pizza, piazza, informazioni, né? Vimos o SCI e o SCE, que é bem diferente, tem som de X e X, né? Por exemplo, pesce, em italiano se escreve pesce, P-E-S-C-E, né? Vimos o GN, que tem som de nha, como em bagno, que é banheiro, como em sonho, que é sonho, isso se escreve com GN. E vimos o GLI, que tem som de LH do português. Por exemplo, folha, que é uma folha de planta. Por exemplo, Puglia, que é uma outra região do sul da Itália. E basicamente é isso, pessoal. Se vocês conhecerem esses grupos silábicos, como pronunciá-los, vocês conseguem ler, pronunciar corretamente qualquer palavra do italiano. Rieccoci. Antes de dar prosseguimento e vermos uma parte fundamental da aula, a última parte e aquela que vai ajudar você a começar a estruturar suas frases em italiano, vamos relembrar rapidinho o que a gente viu até aqui. Nós começamos dando uma olhada na história da língua italiana, depois entendemos quais são os principais fundamentos da língua italiana, o que é que diferencia o italiano de outras línguas, entendemos também o funcionamento do plural,
que é algo que vai ajudar bastante vocês, que é algo que realmente diferencia muito o italiano de outras, né, das demais línguas, e vimos algo fundamental, que são os grupos silábicos passeando por uma cidade italiana. Estamos ainda na Itália e agora, para essa última parte da aula, vamos falar dos verbos. Per prima cosa, capiamo che cosa sono i verbi. É algo que a gente usa o tempo todo, né? A gente ouve o tempo todo a respeito de verbos, mas é normal a gente se esquecer dessa terminologia se a gente não está utilizando normalmente. Grosso modo, possiamo dire che i verbi sono le azioni, come parlare, studiare, mangiare. Gli stati, come vivere, stare, essere. E anche certi fenomeni della natura, come nevicare, piovere. Então, esses são os verbos e sono fondamentali per la comunicazione. È impossibile comunicare senza utilizzare i verbi. Un'altra cosa importantissima al riguardo dei verbi è che subiscono variazioni a seconda di chi agisce. Por exemplo, o verbo comer do português. Se sou eu que realizo essa ação, o verbo se torna eu como. Mas se somos nós, o verbo si torna nós comemos. Quindi i verbi subiscono modifiche, variazioni, a seconda di chi agisce e a seconda del tempo. O tempo também faz com que um verbo varie. No presente eu como, no futuro comerei, no passado eu comi. Agora vamos aprofundar isso no italiano. In italiano ci sono 3 terminazioni: are, ere e ire. Proprio come in portoghese, no? Os verbos in portoghese terminano in ar, ir. Vi faccio qualche esempio di ognuna di queste terminazioni. Verbi in are: comprare, viaggiare, amare. Verbi in ere: prendere, vendere, scrivere. Verbi in ire: dormire, partire, sentire. Ma prima di coniugare i verbi, e cioè far variare le loro forme, dobbiamo conoscere i pronomi soggetto, que são as pessoas. Eu, você, ele, ela. Vamos aprender isso já. Eu, em italiano, se diz io. Diga você também em voz alta, aí da sua casa ou de onde estiver assistindo a aula, io. Você se diz tu. Ele, lui. E ela se diz lei. Nós se diz noi. Vocês, voi. E eles ou elas, loro. Mais uma vez, ripeti dopo di me. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. E o que eu vou ensinar para vocês hoje é a terminação das 3 primeiras pessoas. Io, tu, lui e lei. Isso já vai ajudar demais vocês a se comunicarem em italiano. Na primeira pessoa, io, qualquer verbo termina em o, no presente, sempre. Io mangio, io parlo, io scrivo, io dormo, io parto, io vedo. Já na segunda pessoa, que é tu, sempre termina em i. Tu ami, tu ascolti, tu vedi, tu mangi, tu parli, tu scrivi, tu dormi. O que quer que seja, qualquer verbo que seja, sempre vai terminar em i no presente. Recapitulando, primeira pessoa io sempre termina em o. Segunda pessoa sempre termina em i. E agora, para a terceira pessoa, nós temos 2 possibilidades. Ma, per fortuna, l'italiano e il portoghese si assomigliano tantissimo. Sono lingue che possiamo considerare sorelle, são línguas irmãs. Então aqui a lógica vai ser igual ao do português. Por que em português, na terceira pessoa, ele, ela, o verbo às vezes termina em a e às vezes termina em e? Já reparou? Ele dorme, ele escreve, mas ele fala, ele acorda, ele trabalha, ele vive. Por que às vezes é com a e às vezes é com e? Depende da terminação da forma original do verbo. Se o verbo termina em ar, trabalhar, escutar, amar, na terceira pessoa o verbo termina em a também. Então, trabalhar, ele trabalha, escutar, ele escuta, falar, ele fala, amar, ele ama.
Mas se o verbo termina em er ou ir, a terminação será e. Dormir, ele dorme. Escrever, ele escreve. Então em italiano será a mesma coisa. Na terceira pessoa, lui, lei, os verbos terminarão em a se a forma original do verbo for are. Por exemplo, parlare, lui, lei parla. Amare, lui, lei ama. Giocare, brincar, lui, lei gioca. Mas se os verbos terminarem em ere ou ire, a terminação será e. Prendere, que significa pegar algo, lui, lei prende. Vedere, enxergar, lui, lei vede. Partire, lui, lei parte. Bom, essa é uma aula bem curtinha, né? Mas, no geral, o modo mais simples de aprender é justamente entendendo os porquês das coisas. Não adianta eu simplesmente, como um papagaio, fazer você repetir as coisas se você não está entendendo o porquê daquelas estruturas que você está usando. E se você não souber os porquês, você não vai conseguir falar de forma autônoma. Você vai estar sempre imitando ou repetindo alguém. E isso não é bom. E outra coisa é pegar, ver os elementos no dia a dia. E é o que a gente fez nessa aula. Nós fomos pela rua aprendendo vocabulário enquanto percebíamos os grupos silábicos. Isso, agora que você conhece as conjugações verbais, pode ser novamente reproduzido quando você está na Itália, quando você está conversando com alguém. Você vai começar a perceber essas terminações, vai ver esses verbos em todo lugar, em qualquer contexto, ouvindo, lendo, falando com as pessoas. E dessa forma, a sua evolução acontece de forma natural e muito espontânea. Esse justamente é o nosso modo de ensinar italiano e é um modo que com certeza traz resultados incríveis que eu gostaria de mostrar para você rapidinho, de alguns alunos que fizeram l'italiano essenziale e que saem do curso falando italiano, não apenas entendendo. Ciao a tutti! Sono qui per ringraziare tutta la squadra del corso L'Italiano Essenziale. Ho sempre voluto di studiare l'italiano. Però per me non è possibile di frequentare una scuola normale perché il mio tempo è troppo corto. La difficoltà più grande era trovare un corso appropriato, perché erano tutti per gli stranieri, ma nessuno fatto apposta per i brasiliani. Per caso ho trovato il canale d'Italica e ho guardato la bellissima lezione dell'insegnante Darius. Darius diceva che sarebbe possibile parlare italiano fino a 6 mesi. Non ho creduto che realmente sarebbe possibile, però ho affidato in lui e fatto subito la mia iscrizione. Già nel primo mese ho notato un gran salto nel mio progresso con l'idioma. L'italiano essenziale è particolare perché ha molte interazioni fra colleghi, i professori. Abbiamo un gruppo su WhatsApp dove parliamo e scriviamo in italiano. Non solo un'opportunità di imparare la lingua italiana, ma anche fare una vera immersione nella cultura, nell'anima italiana. Ascolto su diversi argomenti come film, la vita di attori, notizie, date commemorative. Un'altra cosa che è stato più interessante è il contenuto extra sulla cittadinanza italiana. Oltre ad essere un corso 100% online e così ho potuto adeguarlo alle mie necessità. Prima di fare questo corso non parlavo niente di italiano e con l'Italiano Essenziale in 4 mesi ho fatto un colloquio di lavoro su Skype in italiano. E a chi abbia voglia di imparare questa bellissima lingua, consiglio fortemente il corso L'Italiano Essenziale. In bocca al lupo! E a presto! Bom, chegou a hora de explicar para você o que é l'Italiano Essenziale, como funciona, tudo que faz parte desse curso, que é o curso pioneiro no ensino de língua e cultura italianas online. Queria primeiro explicar para você de onde surgiu l'Italiano Essenziale. Surgiu da minha própria experiência, percebendo que a evolução dos alunos que fazem curso, que seja em 2 pessoas, em grupos pequenos mesmo, é um progresso muito lento. Isso por quê? Porque numa aula regular, dentro de 1 hora, digamos, de aula, eu preciso explicar para você as estruturas da língua, explicar como funcionam as coisas, a parte cultural, aí você vai fazer exercícios, a gente vai corrigir os exercícios e só no fim a gente faz um pouco de prática. E aí imagina que se você estiver em um grupo de 2 pessoas que seja,
um dia um falta, no outro dia um não pode, um dia um professor tem um problema, então de fato a evolução é muito lenta. Com l'Italiano Essenziale, a parte que pode ser acelerada, ela é acelerada, que é justamente a parte relativa ao que você pode fazer sozinho ou sozinha. Então, ao se inscrever em l'Italiano Essenziale, você recebe o acesso para a nossa plataforma exclusiva, onde você vai poder assistir aos vídeos, às videoaulas exclusivas de l'Italiano Essenziale, que vão partir do zero e vão levar você até o nível B1, que é um nível excelente, com o qual você pode interagir em qualquer contexto aqui na Itália. E aí como funciona? Você assiste as videoaulas no seu ritmo. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende um pouquinho mais devagar. Isso não é problema algum. Cada um é diferente, cada um tem uma bagagem. Os pontos de partida são diferentes, mas vai todo mundo chegar no mesmo lugar, no próprio ritmo. Então você assiste as videoaulas no dia e horário que quiser, quantas vezes quiser, e aí faz os exercícios também quando quiser. Então imagina que você teve aquela janelinha ali entre o almoço e alguma atividade de trabalho, você não precisa marcar com o professor ou esperar aquela hora de aula, não, você já acessa a sua plataforma e vai adiantando a sua matéria, vai fazendo os seus exercícios. Darius, mas e se surgir uma dúvida, vou ter que esperar algum momento para tirar? Não, gente, é super fácil. Em l'Italiano Essenziale você vai pegar o seu celular e vai mandar uma mensagem de WhatsApp, simples assim. De segunda a sexta, das 9 às 18, você tira qualquer dúvida que você possa ter de língua e cultura italianas. Simples assim, a gente tenta responder sempre o mais rápido possível e isso acelera o seu aprendizado. Ah, uma informação importante. Eu disse agora há pouco que os pontos de partida são diferentes, mas a gente vai chegar, né, todos no mesmo lugar. É normal, às vezes tem pessoas que já sabem um pouquinho de italiano e aí ficam em dúvida, puxa, será que l'Italiano Essenziale é para mim? Eu te digo de forma tranquila, você consegue falar em italiano comigo? Se eu te pedir para você me mandar uma mensagem em italiano, me contando como foi que você aprendeu italiano, me falando sobre você, você consegue fazer isso de forma tranquila? Se você consegue fazer isso de forma tranquila, aí você pode fazer um curso avançado com a gente. Mas, se você não tem essa segurança, pode fazer l'Italiano Essenziale porque vai trazer as bases para você, para quem está saindo do zero e para quem sabe um pouquinho, mas que ainda não tem segurança e entende que precisa aperfeiçoar o próprio italiano. Então vamos lá, resumindo até aqui. Ao se inscrever em l'Italiano Essenziale, você recebe acesso à plataforma exclusiva, onde vai assistir às suas videoaulas. Vai fazer os seus exercícios, que podem ser realizados tanto online na própria plataforma, quanto imprimindo a nossa apostila, que é maravilhosa. E aí você tira as suas dúvidas mandando um simples WhatsApp. É muito prático. Agora, l'Italiano Essenziale não é só isso. Se fosse só isso, já seria incrível, mas é muito mais. L'Italiano Essenziale é composto por dois grandes pilares. Um é esse do conteúdo, por meio do qual eu vou passar para você os conteúdos, que você vai fazer isso na hora que quiser, quando puder. O outro pilar é o pilar da interação, e a gente interage muito no curso l'Italiano Essenziale e eu posso te dizer que esse é um dos nossos grandes diferenciais com relação a qualquer outro curso. A quantidade de interação que há no curso l'Italiano Essenziale é incomparável. Olha só, todo mês a gente vai realizar uma série de aulas ao vivo. Então a gente tem pelo menos 6 aulas ao vivo todo mês, que acontecem em dias e horários variados para que todo mundo possa participar. Por exemplo, imaginando que você tem um compromisso toda terça-noite. Eu não vou colocar as aulas toda terça-noite. É por isso que eu vario bastante. Às vezes tem aluno que tem um compromisso toda sexta na hora do almoço. Então a gente varia bastante para que todo mundo consiga participar dessas aulas ao vivo. Além disso, as aulas ficam gravadas, de modo que você não perca nada. Todo começo de mês eu mando o calendário para os nossos alunos, então além das videoaulas na plataforma, além de todo aquele percurso que você realiza no seu tempo na plataforma, existem também essas atividades de interação, onde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que está aprendendo. Eu comentei dessas 6 aulas, mas agora eu vou aprofundar um pouco melhor o que são essas atividades de interação. Todo mês eu realizo pelo menos 6 aulas ao vivo que eu chamo de aulas preparatórias, porque preparam você para falar, para interagir. Você já começa o curso l'Italiano Essenziale falando. A evolução é rápida porque você já começa a falar desde o início.
Além desse tipo de aula que eu chamo de preparatória, nós temos os laboratórios de conversação, que são incríveis. A gente se junta, cria grupinhos e eu e os demais professores ajudamos vocês a realizarem atividades do dia a dia, resolverem problemas do tipo: você se mudou para a Itália, seu filho está na escola e não está conseguindo se adaptar. Vamos ter que conversar com a professora. E a gente vai interagir imaginando esse contexto. Ou então, o seu pneu furou dirigindo na estrada na Itália e você tem que ligar para a seguradora e explicar isso. São todas situações do dia a dia que a gente coloca em prática para que você se sinta super confortável quando de fato precisar realizar esse tipo de interação em italiano. Além dos laboratórios de conversação, a gente tem os laboratórios de escrita. Você vai aprender a escrever também imaginando contextos do dia a dia. Você tem que mandar um e-mail de trabalho, você tem que escrever uma carta para alguém. Temos ainda as aulas de revisão do curso, onde a gente vai revisar cada módulo de L'Italiano Essenziale juntos, ao vivo, de forma interativa, muito divertida, e as imersões de conversação, que você vai agendar. Em determinados pontos do curso, vai aparecer um aviso para você na plataforma: agende a sua imersão. E aí você vai entrar em contato com a gente, vai ver quais são os horários e dias disponíveis, vai escolher aquele que for melhor para você, mais adequado para você, mais conveniente, e vai realizar essa imersão de modo que a cada nova imersão você possa olhar para trás e perceber o quanto está evoluindo e colocar em prática tudo aquilo que está aprendendo. Ah, esqueci de falar do nosso grupo de interação diária no WhatsApp. Gente, L'Italiano Essenziale é o único curso no qual você está em contato com um italiano madrelíngua todos os dias. Isso mesmo, você vai estar em contato diário com os nossos tutores, os italianos nativos da Squadra Itálica, que vão interagir diariamente com você no WhatsApp, trazendo informações, trocando ideias, sugerindo temas para serem discutidos. É uma ferramenta incrível que vai ajudar você a fazer uma verdadeira imersão na língua e na cultura italianas. Tudo isso já seria incrível, mas nós da Itálica somos um pouco exagerados. A gente gosta de entregar cada vez mais. Então, além de tudo isso que compõe de fato o que é o curso, nós temos uma série de extras. Começando pelo nosso módulo preparatório para os exames de proficiência de nível B1. Eu sei que muita gente precisa ter um certificado de proficiência de nível B1 para fins de cidadania italiana, reconhecimento da cidadania italiana por matrimônio. Tem gente que precisa estudar na Itália e demonstrar essa certificação. Então, no nosso curso, existe um módulo preparatório. Você vai entender como funcionam essas provas, como elas são estruturadas e vai fazer prática, a gente vai treinar você e você, inclusive, vai realizar um simulado de uma prova B1. É terminar o curso, realizar a prova e ser aprovado, como muitos alunos do L'Italiano Essenziale que já têm os seus certificados. Inclusive, tem gente que bate o B2, tá? Aí depende de você. Se você precisar de um B2, você se aplicando nos estudos, pode contar com a gente e com certeza a gente consegue ajudar você a alcançar até mesmo um nível mais alto do que aquele que você precisaria. A propósito da nossa ajuda, esse é mais um ponto de diferença com relação a qualquer outro curso. O nosso acompanhamento personalizado. Se você precisar de uma ajuda na organização dos seus estudos, na organização do seu tempo, na forma de estruturar o seu aprendizado, você pode contar com a nossa coordenadora que vai montar um programa personalizado para a sua necessidade. Isso, eu garanto, nenhum outro curso de italiano tem. Bom, eu sei que você está adorando o que é L'Italiano Essenziale, só está esperando eu falar o preço, mas na verdade o nosso preço não é surpresa para ninguém. Já há muitos anos é o mesmo preço, diferente dos outros a gente não fica fazendo esse joguinho de esconder o preço, mas antes de te explicar certinho a forma de pagamento, eu preciso contar para você quais são os presentes que você vai ganhar ao se inscrever no curso L'Italiano Essenziale. Lembrando que as matrículas serão abertas no dia 7 de julho, segunda-feira. E o primeiro bônus é só para quem se inscrever até terça. Eu vou repetir, as matrículas serão abertas no dia 7 de julho, segunda, e quem se inscrever até dia 8, terça-feira, vai receber em casa o nosso guia rápido de viagem. Gente, esse é um material maravilhoso, um livro físico que vai chegar aí na sua casa com tudo que é situação para você na Itália, para você poder interagir em qualquer situação de uma viagem pela Itália. Tem as frases úteis em italiano,
tem a pronúncia dessas frases, o modo de pronunciá-las, tem uma série de elencos de vocabulário, dicas de viagem e uma série de vídeos também que acompanha. Chega na sua casa grátis, sem você ter que pagar mais nada por isso, o frete é gratuito para todo o Brasil. Se você mora no exterior, aí você só paga o frete, que é pouquinho, depois a gente entende onde você mora e faz esse envio para você. Repito, esse bônus, o guia rápido de viagem de italiano, é só para quem se inscrever até a terça-feira. Agora, para quem se inscrever até quarta-feira, a gente tem ainda mais 2 bônus, mais 2 presentes. O primeiro é simplesmente uma mentoria de viagem à Itália com o meu irmão, o Giuliano, que é quem organiza as nossas vindas aqui para o Bel Paese. Ele vai te dar dicas fundamentais para pagar mais barato em passagem, em estadia, lugares praticamente secretos que só os italianos conhecem para você visitar, conhecer, pagando menos. Então essa é uma mentoria muito legal, todo mundo que participa adora, porque realmente é algo muito prático para você que sonha em voltar ou visitar pela primeira vez a Itália. Essa mentoria acontece em grupo, com toda a turma, e é muito legal porque às vezes as necessidades de uma pessoa são complementares às necessidades de outra pessoa, então as dicas que serão compartilhadas entre vocês, com o Giuliano mediando isso e trazendo muita informação, será algo incrível. E ainda, quem se inscrever até quarta-feira também vai participar de uma mentoria em grupo de cidadania italiana, com o nosso advogado, o Dr. Marco Antônio Berbel, que diretamente aqui da Itália vai se conectar com vocês e vai explicar tudo, tintim por tintim, como funciona a cidadania italiana, inclusive com essas mudanças todas que aconteceram. Ele é a pessoa mais adequada, mais preparada para esclarecer tudo para vocês, e se vocês têm direito à cidadania italiana ou têm interesse pelo tema, certamente será uma mentoria de altíssimo nível que vai esclarecer muito para vocês quais são os caminhos possíveis, como é o cenário atual, mas isso tudo, repito, para quem se inscrever até a quarta-feira, ok? Então, mais uma vez recapitulando, gente, 7 de julho vamos abrir as inscrições, é uma segunda-feira. Quem se inscrever até terça já garantiu o seu guia de viagem. Material belíssimo que chega aí na sua casa. E quem se inscrever até quarta-feira garante a mentoria de viagem e a mentoria de cidadania italiana. Então são 3 presentes, não perca essa oportunidade. Eu te aconselharia a se inscrever logo na segunda-feira para garantir a sua vaga e esses presentes. O preço, gente, são 18 meses de acesso, tendo diariamente a nossa equipe à sua disposição, de segunda a sexta, todos os dias, com todas essas atividades de interação, apenas 12 de 237,56 centavos, ou no preço à vista, 2.297, que aí é um valor que fica reduzido, porque quando a gente faz a parcela no cartão, incidem juros. Mas vejam, gente, é muito barato para tudo que a gente entrega. Vou repetir, 12 vezes de R$ 237,56 ou R$ 2.297 à vista. Gente, essa parcela é uma ida a um restaurante, né? Para você ter todos os dias o acesso à nossa plataforma, ao número de dúvidas, ao grupo de interação diário e a todas as atividades de interação, sem contar todos os extras que eu citei. Vale muito a pena e eu queria ainda te dizer uma coisa incrível. Você tem 15 dias para experimentar o curso. Caso não goste, por qualquer motivo, a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Nós temos essa garantia completa de 15 dias. Você se inscreve, se dentro de 15 dias achar que o que eu estou dizendo aqui não é verdade, você pode pedir o seu reembolso e a gente reembolsa você sem problema algum, sem fazer qualquer tipo de pergunta. Isso porque nós confiamos demais no curso, na nossa metodologia, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas que se inscreve é porque realmente está a fim de aprender italiano, está a fim de se dedicar, de viver uma imersão na língua e na cultura italianas. Bom, mais uma vez então, 7 de julho, segunda-feira, às 8 da manhã, as matrículas serão abertas. Então, se você eventualmente ainda não estiver no grupo de WhatsApp, que está aqui embaixo, o link, entre agora, porque por lá nós vamos avisar todo mundo na segunda-feira, e aí você pode entrar e se inscrever imediatamente, ok? Então, repito, aqui embaixo tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e por lá ser avisado, ser avisada da abertura das matrículas e de todas as condições, todas as informações que eu trouxe aqui.
Espero você no dia 7 de julho. A nossa equipe vai estar o dia inteiro à disposição, tirando as suas dúvidas, né? Na página de inscrição tem um chat, você vai falar diretamente com a nossa equipe, vai estar tudo claro para você. Eu só espero você no dia 7 de julho, então, segunda-feira, para dar esse primeiro passo, entrar nessa turma e a gente logo poder se ver cara a cara. É muito legal dar aula assim, mas eu não estou conseguindo ver você, não estou conseguindo te ouvir. E assim que você entrar em L'Italiano Essenziale, a primeira coisa que eu vou fazer é te mandar um oi já no seu WhatsApp e a gente já vai estar em contato direto o tempo todo para alcançarmos esse objetivo de falar italiano. E quem sabe, da próxima vez, a gente vai estar juntos aqui na Itália, né? Por que não? É isso. Te espero dia 7 de julho, segunda-feira. Un caro saluto e a presto.